dizer, a relação do Shakespeare, da obra de Shakespeare com o cinema, principalmente a obra dramática dele, né? Ela acompanha o cinema desde os seus primórdios. A quantidade de filmes, desde essa época, né, desde o século XIX, é uma quantidade de filmes baseados em Shakespeare em diversas cinematografias. Então você, por exemplo, quando teve aquele período do chamado cinema de arte francês, né, existe fragmentos de uma montagem da Sarah Bernhardt fazendo o Hamlet. Porque o Hamlet é um personagem, já no século XIX, mais no século XX, ele algumas vezes foi representado por atrizes, né? O Shakespeare, ele no século XIX, essa grande indústria cultural que foi o teatro do século XIX, né? E principalmente o teatro inglês, o Shakespeare era um nome bastante popular, porque o Shakespeare, ele consegue unir tanto a alta cultura, né, como a cultura do entretenimento. E aí nós vamos chegar depois da guerra com o cinema sonoro. Você vai poder ouvir o texto de Shakespeare. Você vai ter produtos, por exemplo, o Romeu e Julieta com o Leslie Howard e a Norma Shearer, né? Você é um produto, um ator de teatro, né? Uma atriz, né, de teatro no cinema fazendo um grande clássico, mas num produto de massa. Então você vai juntar as duas coisas. Ali já no final da Segunda Guerra a gente vai começar a ter uma outra coisa. E você vai ter uma série de grandes diretores que vão fazer adaptações de peças de Shakespeare com o texto de Shakespeare. Então você vai ter, por exemplo, um cinema shakespeariano, vamos dizer assim, canônico. Então a gente já pode ter alguns nomes aí, eles vão aparecendo. Primeiro, o Olivier, 48 ele faz o Hamlet, como eu falei, ganha o Oscar daquele ano, e em 48 sai um outro filme de Shakespeare que foi para o Festival de Veneza, que é o Macbeth do Orson Welles. Também com texto de Shakespeare, mas com uma postura, vamos dizer assim, era muito mais explícito a questão autoral no filme do Welles. Tanto que o filme não foi bem recebido justamente por isso. Mas aí em 57 é lançado um filme que se chama O Trono Manchado de Sangue. É um filme japonês que é uma adaptação do Macbeth, que não tem um único verso de Shakespeare. E hoje em dia é considerado o grande filme de Macbeth, né? Quer dizer, o filme que melhor conseguiu traduzir cinematograficamente, não a palavra do Shakespeare, uma tradução para o japonês, nada disso, mas o espírito da peça, ou o espírito de uma leitura da peça. Da quando ho conosciuto l'arte, sta cella è andata na prigione. O Olivier, nem dizer não, o Shakespeare, ele já escreveu para o cinema, quer dizer, uma ideia de cinema. Esse cinema que a gente tem aqui, porque ele não sabe o que o cinema poderia ser, o que ele pode ser, o que ele pode vir a ser. E é um teatro que se adapta a qualquer situação. Você vê o filme dos Irmãos Taviani, se passa todo ele dentro de uma penitenciária de alta periculosidade. O que é incrível, né? Porque você cria uma metáfora visual para a peça do Shakespeare, que é uma maravilha.